Então, pessoal, como eu tinha prometido para vocês, eu vou tentar gravar aqui, vou tentar ser bem breve para gravar no mínimo que eu puder, principalmente a diferença desses três transtornos, certo? Anorexia, bulimia e vigorexia. E eu já vou começar com esses desenhos que eu já deixei aqui, certo? Da anorexia e da vigorexia. A anorexia é um transtorno de imagem, portanto, a menina ela está magra e ela se enxerga acima do peso, ok? A vigorexia seria o contrário da anorexia. É quando o menino ele é muito forte, mas ele olha no espelho e ele se vê mais magro do que aquilo que ele é. E aí não é aquele cara fortão que se vê muito magrelo. A diferença não é tão grande, mas ele se vê mais magro do que ele realmente é. E aí ele busca sempre malhar mais para ficar mais forte, porque quando ele olha no espelho, ele não se vê ainda da maneira que ele realmente está. Ok? Então, essa é a primeira característica. Esse é um transtorno de imagem. Esse também é um transtorno de imagem. Professor, e a bulimia? A bulimia é um transtorno de imagem? Não. Quem tem bulimia não se enxerga de maneira diferenciada. E aí eu abro um parêntese rapidinho, não vou entrar nesse mérito. É claro que ninguém se enxerga da maneira que é no espelho. Claro que existem vários fatores que vão interferir nisso, mas na bulimia não existe uma distorção tão grande como acontece na anorexia e na vigorexia, ok? Então a princípio não existe. Beleza? Ficou claro isso? Na bulimia, a gente tem um transtorno alimentar, ok? Então, transtorno de imagem, transtorno alimentar e transtorno de imagem. Professor, acontece com qual sexo acontece mais? A anorexia acontece mais com as meninas, a bulimia também com as meninas e a vigorexia acontece mais com os meninos. Ah, mas eu conheço um menino que teve anorexia. Ah, eu conheço uma menina que teve vigorexia. Não tem problema. Isso aqui é o sexo que acontece mais, predominante. Mas claro que pode acontecer tanto com menino, tanto com menina, ok? A vigorexia, ela é conhecida também como síndrome de Adonis. Aí pergunta, professor, quem foi Adonis? Então, assim, a relação da síndrome com esse nome, síndrome de Adonis, porque Adonis foi um deus grego e, assim, de grande beleza física. E como essas pessoas, elas buscam muito a beleza física, ficar forte, a vigorexia, então, teve essa... além de ser chamada de vigorexia, ela pode também ser encontrada como síndrome de Adonis, ok? Bom, um outro fator, qual é a principal característica da bulimia, por exemplo? Falou em bulimia, gente, a gente precisa lembrar dos vômitos, certo? A fase de purgação, de colocar para fora. Quem tem bulimia, a principal característica é vomitar. Por que essa pessoa ela vai vomitar, normalmente uma menina? Porque ela, como é a alimentação dela? Eu não tenho espaço aqui, eu vou tentar aqui. A alimentação dela é exagerada, principalmente em alimentos calóricos. Então, pizza, chocolate. E essa pessoa ela não come uma fatia de pizza, ela não come duas fatias de pizza. Ela exagera nessa ingestão, lembrando que é uma pessoa que tenta controlar o seu peso, certo? Então ela não quer ficar gorda, ela quer controlar o peso dela. Mas ela exagera na alimentação. Ah, professor, mas eu também exagero. Eu também exagero. Eu como 5 fatias de pizza. A diferença é que isso daqui me deixa feliz. Eu como 5 fatias de pizza e eu fico muito bem com isso. Quem tem bulimia não vai ficar bem com isso. Esse exagero gera nessa pessoa uma depressão. Na verdade, a depressão ela é um sintoma também da bulimia, mas ela gera uma crise de depressão. E essa pessoa que teve a bulimia, desculpa, essa pessoa que comeu exageradamente, se sente tão culpada por ter comido que tenta colocar para fora, ok? E aí, qual é a maneira de colocar para fora? Através dos vômitos. Professor, falando em alimentação, anorexia se alimenta de quê? Eu vou colocar aqui, ó, nada, mas é claro que ninguém se alimenta de nada, ninguém vive de luz. Quando eu digo nada,
é porque na anorexia a pessoa tem um medo tão grande de engordar que ela vai fazer de tudo para não comer. Então esse nada se refere ao mínimo possível para sobreviver. Ela vai beber água o dia inteiro, vai tomar chá o dia inteiro, ela vai comer alface com água. E isso depende muito da influência que ela sofre. Normalmente são adolescentes e elas buscam na internet as dietas. Então, se é a dieta do alface com água, ela vai buscar essa dieta. Se é a dieta do chá, ela vai tomar a dieta do chá. Se é aí quando ela está numa crise muito grave, que ela está vendo que ela está passando muito mal, ela aí come um biscoito creme cracker, certo? Para ver se ninguém está vendo isso, essas pessoas elas buscam esconder os seus transtornos, porque na verdade elas não querem parar com isso. Ninguém quer parar de ter isso daqui. Então eles tentam velar. Quem tem a vigorexia, por exemplo, uma característica é o isolamento. Porque essa pessoa, ela começa a passar tanto tempo na academia que ela acaba se isolando das outras pessoas. É uma pessoa que não se contenta em ir um turno para a academia. Ela acaba indo 2 turnos, ela acaba indo às vezes 3 vezes no mesmo dia para a academia. Ela acaba deixando de fazer os seus compromissos. Ah, eu tenho que ir no banco agora de tarde. Mas de tarde é o horário que eu tenho para malhar. Então ela acaba deixando de ir no banco para malhar. Tudo na vida dela, a prioridade passa a ser a musculação. Ela quer ganhar esse músculo a qualquer custo. Além disso, além de se isolar na academia, a gente sabe que quando você busca muitos músculos, além inclusive do que o seu próprio corpo pode dar, uma grande característica também é o uso de anabolizantes. Porque essas pessoas buscam corpos que não são corpos naturais, certo? Eles querem ficar lindos. Lembra lá de Adonis? É sinônimo de beleza máxima. Então, alimentação aqui nada, alimentação aqui exagerada, e aí é exagero em alimentos calóricos, e logo em seguida a fase de purgação, coloca para fora. E aqui, se ele busca músculo, normalmente ele se alimenta de proteína, e aí quando eu coloco proteína, pode ser um suplemento, mas pode também ser a própria proteína. Ele pode comer muito ovo, muita carne, muito frango, beleza? E aí dependendo da fase, da dieta, também carboidrato. Então essa aqui é a alimentação de quem tem vigorexia. Então vamos recapitular tudo isso aqui, beleza? Transtorno de imagem, transtorno alimentar e transtorno de imagem. Aqui mais em meninas, aqui mais em meninos, ok? Alimentação, aqui quase nada, aqui exageradamente, e aqui proteína mais carboidrato, buscando sempre a reconstrução da fibra muscular que foi perdida, buscando sempre aumentar os músculos, ok? Professor, me diz aí, como é o peso dessas pessoas? Então, em relação ao peso, quem tem anorexia, inclusive é diagnóstico da anorexia, o IMC muito abaixo do que é considerado normal. A vigorexia são pessoas muito musculosas, então não por terem um excesso de gordura, mas sim por conta da grande quantidade de músculos, essas pessoas normalmente têm um peso acima daquilo que é considerado normal. Não que elas estejam, certo, gente, gordas, com gordura, mas o peso ele é acima do que é considerado normal. E na bulimia, normalmente o peso ele é um peso normal. Quem tem bulimia, normalmente, o IMC, quando é calculado, ele vai dar um IMC normal. É uma pessoa que tenta controlar a sua ingesta calórica. Ela é uma pessoa que tenta manter-se no peso, mas aí exagera em alimentos muito calóricos e aí por isso busca os vômitos para manter esse peso, porque ela sabe que exagerou e não consegue lidar com isso, ok? Bom, então, em resumo, é isso. A gente tem causa, sintomas, tratamento dessas doenças, mas para nossa prova de amanhã, somente de anorexia, ok? Causa, sintoma, tratamento, que eu vou mandar o slide também da aula que a gente já viu, beleza? De bulimia, vigorexia, é somente essa relação com anorexia.
E aí a prova ela pode falar em algum texto também sobre ortorexia, que a gente também vai ver em sala, mas que está em texto e que para nos dizer, professor, eu não sei o que é. Ortorexia é também um distúrbio alimentar, onde a pessoa ela fica obcecada por aquilo que ela come. Então, ela vai estar tão preocupada com aquilo que ela come, como foi preparado, o que compõe aquela comida, que isso vai gerar um transtorno. Beleza? Mas isso a gente vai ver em sala. É só porque vai estar citado na prova, para vocês não ficarem com dúvida. Então, preste atenção nessa videoaula, deem uma olhada nos slides de anorexia e boa prova amanhã. Qualquer coisa eu estarei no colégio também amanhã. Grande abraço.